Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma vez, né? Vamos dar continuidade à nossa aula passada, onde eu expliquei para vocês sobre como nós destacarmos o manequim, o manequim do moldecópia, né? Qual base nós vamos usar. E hoje eu vou dar continuidade àquele mesmo estudo, né? Aqui eu tenho a base do tamanho 42, tá? Eu fiz a cópia da base, de acordo com o tamanho que eu preciso aqui no meu manequim, né? Vim aqui na tabela, lá da página 24, vi o tamanho do manequim que eu vou usar. No caso aqui, eu estou utilizando o tamanho 42, tá? De acordo com a minha tabela aqui. Porque é uma adaptação para o sob medida, então o busto entre 88, né? Entre 86 e 88, o tamanho é o 42, que eu tô usando uma outra edição do moldecópia, né? Que é desse do amarelo, então eu tô usando esse daqui, modelagem do vestuário, tá? Esse daqui é o livro do professor. Aí, para quem estiver utilizando esse, independente da edição que você esteja utilizando, vá até a página, consulte qual é o manequim a partir dessa tabela, tá? Dessa ou de outra tabela semelhante. Tanto no moldecópia quanto no livro das malhas, que também eu vou apresentar para vocês depois, que é uma continuidade do moldecópia. Então, ó, aqui me fala que eu devo tomar a medida do busto sem folga. E a partir desta medida eu vou ver aqui qual o tamanho que eu vou usar, tá bom? Então aqui eu já destaquei o tamanho que eu preciso, né? E aí eu tomei também algumas medidas do manequim da Draft, tá? E aí, com essas medidas do manequim da Draft, eu vou fazer a alteração da modelagem para que essa mesma torne-se sob medida para o manequim. Através desta base, eu vou transformar a base numa base sob medida para o manequim da Draft, tá ok? E com isso também, nós vamos precisar, né, além de fazer a cópia destas bases, nós vamos precisar de fazer também essa cópia extra das mesmas bases para a gente fazer a modificação. Eu tenho de busto, o manequim que vai determinar, né, a medida que vai determinar o manequim pro corpinho é o busto. Então, busto de 88, tá? A cintura do meu manequim da Draft é 70, o ombro é 12, a medida de ombro, a cintura é 43, nuca, a cintura costas vai ser 39,5, tá? A medida de ombro ao seio, que é essa separação aqui, no da Draft dá 19. Então, dividido por 2, dá 9,5. E, por enquanto, é só. A medida de decote vai continuar mesmo, porque o decote aqui é o decote certo, tá? Aí esse eu não vou precisar de alterar, não. Mas caso precisasse de alterar, nós poderíamos vir com a fita, né? Com o molde assim, ó. A gente tira o molde, né? Coloca ele aqui. Aí a gente faz uma prega. Uma prega não, né? A gente colaria ele com uma fita, assim, né? E aí, nós pegaríamos a fita métrica com a medida de decote. E à medida que a gente vai entrando pra dentro ou afastando pra fora, a gente tem a tendência em, no caso, pra dentro, né? A medida pra fora, nós estaríamos aumentando. Quando a gente entra aqui pra dentro, ó, no caso de entrar, a gente aumenta o decote, o tamanho. No caso de sairmos para fora o valor, a gente vai estar diminuindo o decote. E é assim que a gente faz a alteração do decote. Nesse caso aqui eu não vou mudar o decote, porque esse decote aqui fica bom, tá? Mesmo que não esteja no tamanho, porque o tamanho desse decote do moldecópia, da base, né, dessa base que eu estou usando, o tamanho do contorno de pescoço é 37 e serve muito bem no manequim da Draft, tá? Mas se qualquer coisa tiver alguma dúvida, eu posso depois fazer essa alteração de decote. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo a alteração aqui de ombro. O meu ombro do moldecópia, eu tenho aqui, ó, um ombro de 12,5 centímetros. Mas o meu ombro do moldecópia, ele é 12. Então, o que eu tenho que fazer? Vou alterar aqui
meio centímetro. Vou entrar meio centímetro no ombro, tanto no da frente quanto no ombro das costas. Porque o ombro das costas também vai levar alteração, né? E qual que é a lógica quando a gente faz essa marcação aqui? Nós vamos, quando a gente tira esse molde aqui, ó, a cópia dele, ele vai servir pra gente na hora de alterar a cava e outras partes do molde. Se o seu molde estiver certo em toda a construção e só a cava não estiver certa, o que eu aconselho? Você pega um papel de uma outra cor contrastante, você faça, né, você vai fazer a cópia só da cava, vou mostrar aqui pra vocês, só da cava, ó. Aí você une a cava direitinho, ó. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Se for só a cava que precisar de alteração, tá? Aí, ó, fiz. Deixa eu só conferir. Eu gosto de conferir, deixar tudo bonitinho. Não gosto de molde feio, sabe? Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver. Então, ó, peraí que não ficou bom, né? Aqui, ó. Perfeito, né? E aqui. Isso mesmo, é aqui mesmo. Vamos lá. Pronto. Então eu já tenho aqui a cava, ó. Esqueci dessa parte também. Ó, já tenho aqui. Aqui tá a cava do molde cópia, tá? No tamanho lá, 42, tá vendo? A inclinação do ombro é a cava. Se fosse só a cava que precisasse de mudança, eu desenharia a cava aqui, cortaria, né? Poderia fazer um corte aqui, eu vou mostrar. Eu faria, ó, só o corte da cava. Não ia precisar de fazer muita coisa, ó. Tá vendo? Ó. Mas como esse eu vou precisar de mudar a cava, algumas linhas do molde, eu não vou utilizar ele. Ó, eu faria lá a cópia, né? Ó, tá vendo? Cópia da cava. Com essa parte aqui, eu posicionaria ela aqui, ó, pra eu fazer a mudança. E neste caso aqui, quando a medida é muito pouquinho, ó, que eu estou entrando, o que vai acontecer, ó? A cava certa tá aqui. Só que o meu ombro é menor, então eu vou subir a cava, eu vou encostar a partezinha. Eu vou até fazer com esse que fica mais fácil, né? Uma cor contrastante, ó. O que vai acontecer? Eu encosto aqui, essa inclinação do ombro aqui, porque a cava tá boa. O que não está bom é o tamanho do ombro. Então, eu tô alterando o tamanho do ombro, ó. Então, eu vou encostar aqui em cima a pontinha do ombro. E aqui na lateral, ó, eu vou arrastando até encostar aqui também. Aí, o que vai acontecer, ó? A cava vai subir e o ombro vai entrar. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu faço pontilhado, que eu acho mais fácil. Pontilhado de ver, né? Ó, a alteração da minha cava já foi feita. E aí, o que eu vou fazer? Fiz a alteração da cava. Pra quem tem o material a régua do molde cópia, né? Régua básica. Pode vir aqui, ó. Depois que fizer, ó, né? Você pode vir acertando a sua cava, ó. Então, eu já fiz a alteração do ombro. Então, o que aconteceu aqui na alteração do ombro, ó? A nossa cava subiu e o ombro recuou para dentro, entrando, né? E aí, com o ombro já alterado, nós também vamos alterar o ombro das costas. Então, eu venho aqui, ó, encosto, né? E encosto aqui na lateral, ó. Aí, o ombro das costas, ele vai diminuir e também vai subir igual o outro, ó. Esse ajuste que nós estamos fazendo é para transformar uma base industrial em uma base sob medida, tá? Ó. Olha como que fica perfeito. Né? Ó, então eu já fiz isso, perfeito? Agora, nós vamos alterar
o comprimento do corpo frente e o comprimento do corpo costas. O comprimento do corpo frente do molde cópia, da base que nós estamos usando, o comprimento de corpo do frente é 42, né? Então, nós vamos lá colocar corpo frente 42. Só que o meu corpo frente aqui, do manequim, é 43. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar 43 aqui, né? Prolongo a linha. Marco o 43, né? E eu vou esquadrar a linha até na lateral. Aí eu vou lá e confiro a linha das costas também, né? Que é da nuca à cintura. Se, aqui no meu caso, eu preciso de 39,5. Dessa linha até aqui tem que ter 39,5. Caso não tenha, a gente altera também. Ó, no meu caso já tem, não vai ser preciso, tá? Então aqui, do jeito das costas, não vai precisar de alteração. Eu acredito que o molde das costas não deva precisar de alteração, mas a gente vai ver, tá? Ainda. Então na frente, eu já desci 1 centímetro. Aí o que eu vou fazer? Aqui, ó, no nosso molde, quando a gente tá fazendo ele, a gente coloca aqui, ó, um C para cada lado, né? A cintura do meu molde cópia está com 70 certinho. E já tem a pence. É preciso alterar a cintura? Não, porque a cintura da nossa base do manequim da Draft também é 70. Mas vamos fazer de conta que o manequim tem a cintura de 69, tá? Então, eu pegaria a medida de 69, dividiria por 4, né? 69 dividido por 4 dá 17 e uma quebradinha. E eu colocaria a medida aqui, tanto na frente quanto nas costas, né? Então, vamos lá. Vamos fingir aqui com o meu, que eu já coloquei. Aí eu colocaria, né? Suponha-se que deu... Vamos pôr aqui, vamos fazer aqui uma suposição que deu... Que ele deu até aqui, vamos lá. Vamos supor aqui que ele deu lá, a medida, né? Aí o que a gente faz? Coloca a medida aqui embaixo, dividida, né? E aí nós vamos repetir essa parte. Então, ó, eu coloco a medida lá, que eu preciso, né? Então, ó, a medida que eu preciso, já coloquei a quarta parte. Né? Eu vou usar até o molde. Pode ser isso aqui mesmo. Coloquei a medida. Depois que eu coloquei, eu venho com essa parte e saio na lateral pra gente ter a medida de pence. Tá ok? No meu caso aqui, eu não vou precisar de alterar, não. Porque aqui tá muito bom essa medida. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco o molde básico aqui embaixo e marco a lateral e marco depois as pences, tá? Prolongo essa linha. Como eu já marquei a lateral aqui, eu deixo esse pontinho aqui, porque eu vou conferir se o meu ombro asseio tá na altura certa, se meu seio asseio tá na altura certa. O meu seio asseio aqui, ó, da base, ele tem 10 centímetros. Mas o do manequim, ele tem 9,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o seio asseio, ó. Então, eu venho aqui, ó, e vou sair uma linha de 9,5, ó. 9,5 e 9,5, tá? Sai a linha de 9,5, eu vou passar um risco novo, vendo? Esse risco novo é a minha linha de seio a seio. Então, essa linha aqui, ela não vai estar funcionando mais, ó. Essa linha não funcionando, você posiciona aqui novamente, ó. Em cima dela, você vai posicionar o seu molde e vai fazer a linha da pence. Então, já tem aqui a minha marcação da pence. Esse daqui, ó, é o valor da pence, que é 2C, tá? E o nosso seio a seio? O seio a seio da base pronta, né?
O CAC da base é 24. Mas desse meu molde aqui, do manequim da Draft, é 26. Então eu venho aqui, coloco a fita métrica aqui. E aonde encostar os 26, eu vou colocar. Ó, no meu caso deu aqui. Se o 26 deu aqui, eu já posso vir aqui, ó, e fechar a minha pence de cintura, ó. Ó. Tá vendo? A pence de cintura já tá pronto. Mas e a minha pence de busto? Como que eu desloco ela pra cá? Aí, nós vamos utilizar esse molde. O que que a gente faz? Posiciona aqui em cima, né? Aqui em cima da linha nova, a nossa linha antiga. Vem aqui, ó, até aonde que é o ponto. Eu faço até assim, ó. Eu gosto de dobrar. A gente vê direitinho, ó. Se é aqui, aí eu ponho ele aqui, ponho o molde em cima, ó. Confira se tá no lugar certo, porque tem que estar no lugar certinho, senão o molde empena e não fica bom, tá? Ó. Aí eu coloco, né? Vou colocar uma pedra aqui em cima pra gente dar continuidade, ó. Então, ó, depois que eu coloquei, né? Eu peguei meu molde, posicionei ele aqui. Aqui tem um furinho, eu já fiz um furinho. Posicionei ele aqui. Eu posicionei ele aqui, seguindo essa linha de seio a seio. Coloco aqui a base, venho aqui, ó, e risco, ó, aqui e risco aqui. Tá? E aqui eu faço uma bolinha no meio. E tiro meu molde. Vou vir aqui, vou riscar a nova linha, a nova pence de busto, ó. Porque houve uma deslocação da pence de busto, ó. Olha pra vocês verem que coisa legal. Ó, pronto, desloquei. Então essa linha aqui não vai existir. Essa linha de fora do ombro também não. E essa linha de pence de cima também não. Aí, o meu molde já tá todo alterado pra base sob medida no da frente. Só que eu tenho que conferir com o das costas. Então eu vou lá pegar a minha lateral, ó. Aí nesse caso, eu pego a lateral, né? A medida da lateral, ó. Que no meu caso deu 19. E confiro aqui, ó. Ó. Aqui. Pence deu até aqui. E daqui até aqui, tá dando 20. Então, o que que eu tenho que fazer? Aumentar a pence de busto. Como que eu aumento a pence de busto? Eu vou vir aqui, ó, se eu sei que tá dando 20, eu venho aqui, ó, e sai mais meio centímetro pra baixo, ó. Meio. Né? Porque aqui a lateral, ó, que eu vou chamar de M, deu 20, deu 19, 19,2. E aqui, ó, também tem que dar 19,2. Então, aqui, vamos conferir, ó. Posiciono de novo. Ainda não deu, tá dando 19,5. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar folga pra cima. Aí essa linha aqui, ela não vai existir mais, ó. Por quê? Eu tô movimentando. Então, vamos ver aqui, ó. Então, daqui até aqui, tem 4,5. Da linha nova até lá embaixo, tem 19,2. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte, ó, vou unir até lá embaixo, né? Pra fazer a profundidade da pence. E aqui eu vou unir até aqui em cima também. E aí, isso daqui tudo, ó, vai ser pence, ó. Isso tudo vai ser pence. Porque a gente já conferiu essa medida aqui, ó, com a medida de lá, que aí vai ser M'. Então, conferir dessas medidas, o molde tem que casar na lateral. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, agora, depois eu faço aqui, ó. Corto ele, né? Vou colocar o molde. Agora o molde, ele já não tá mais a mesma coisa. Aí, o que que eu faço, ó? Eu venho aqui, ó. Eu vou fechar a pence, ó. Gente, isso aqui são ajustes básicos, tá? Ó, vou fechar a pence. Por que que a gente deve fechar a pence depois que a gente faz o ajuste, né? Vou dobrar essa parte de cima também.
Acho que dobrar de cima, que fica mais bonito. Ó. Por que a gente deve dobrar a pence? Para que dê a diferença correta aqui. Quando a gente fecha a pence, coloca a régua, o que vai acontecer? Ó, nós vamos igualar a lateral e a lateral vai ficar correta. Tá vendo? Fiz a lateral, ó, fazendo a correção, né? O que eu vou fazer? Vou cortar, ó. Gente, aqui tem que ser ao vivo e a cor. Se errar, hein? Vamos pedir já é. E aí nós vamos conferir com a base das costas. Ó, base fechada, cava com cava, lateral com lateral. Olha pra vocês verem, ó. Perfeito, ó. Ó. Perfeito, perfeito, ó. E aí a base já está alterada. Então, quando as costas, né? Se as costas deu certo, você vai tirando a medida daqui até aqui, colocando e tiver certa. E a frente for maior, você mede essa linha, depois você confere com a lateral. Se ele não bater, você aprofunda as pences. Aí, nesse caso, a pence, ó, ela vai ser até aqui, ó. Até aonde eu fiz aqui a marcação nova, tá vendo aqui? Esse é o volume da pence. E a cava e o ombro? Ó, a cava, ó, você vai cortar, né? A cava vai perder a curvatura antiga? Não. Você só alterou o ombro, você não alterou a cava, porque a cava tá boa. Era o ombro que não tava correto. Aí, o que você faz, ó? Depois que você fizer, ó, fiz a alteração, ó. Porque no meu caso, o ombro entrou e a cava subiu. Aí, quando você confere, ó, olha aqui, suponho que a gente tá fazendo o molde antigo, ó. Olha lá, ia dar lá na parte de baixo, ó. Tá vendo? Só que como nós, ó, subimos o ombro, né? Entramos no ombro, subimos a cava, ó. A cava ainda continua a mesma coisa. Então, a cava tá a mesma coisa. A linha de seio a seio, agora é nova, é esta linha aqui. A pence ainda tá com a mesma proporção do molde antigo? Sim, porque é 2 vezes o C. Um C pra cá, um C pra cá, e vai dar o volume da nossa pence. E aí, o molde já vai estar correto pra gente utilizar para fazer interpretações, tá? Quando você faz essas alterações aqui, a gente confere depois tudo de novo, né? Porque um molde bem conferido, ele vai poupar reajuste, né? Na modelagem. 90% de um resultado final de uma roupa depende de uma boa modelagem, tá? Tem uma amiga que fala que não adianta ter uma confecção esmerada se não ter uma modelagem de qualidade. Isso é verdade. No molde das costas, por que eu não vou mexer na cintura do molde das costas? Porque a pence já tá embutida aqui. Então, é só a gente fazer assim, ó. Pro molde das costas, ó. A gente pega a cintura e divide. No caso, eu vou dividir desse molde aqui, que fica mais fácil. Então, aqui, ó. No molde das costas, a gente pega a medida da cintura e divide, né? A gente traça uma linha sem medida. Aí, a gente vem aqui, ó, na linha de cava. Gente, no caso, na linha da cava nova, tá? E marca, tá vendo? Então, aqui tá na linha de cava. Aí, você vem aqui, ó, você desce aproximadamente 2 centímetros. Desses os 2 centímetros, você vai colocar o valor da pence, né? Então, ó, fiz até na linha de cava, que é aqui, desci 2 centímetros, depois de ter dividido, né? Eu posiciono o molde da frente mesmo, que a medida das pences pra frente e pras costas é a mesma. E aí, ó, a gente, ó, faz a pence. Ó, tá vendo? Aqui tá o meu molde, né? Adaptado pro manequim da Draft, tá? Base frente. Agora nós vamos pegar a base costas, né? Ó. Ó.
E na base costas, né? Na base costas, o que eu gosto de fazer? Depois de ter... Posso até recortar aqui também, ó. Aqui também já posso recortar, né? A lateral também. Porque o nosso molde já tá corrigido, já tá certo, né? A gente já corrigiu. Ó. Eu venho aqui, ó, e vou fechar essa pence no ombro. Se o molde de vocês, no caso do moldecópia novo, né, da 8ª edição, ele não tem essa pence, mas você pode adicionar, tá? Tem um esquema lá de como você adiciona essa pence no molde. Então aí, o que vocês fazem? Vocês podem adicionar, ó. No caso, o que vocês fazem, ó? No caso aqui, ó, ele não tem a pence, tá vendo? No ombro. Para vocês adicionarem a pence, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página, né? Na página... Ó, vou mostrar para vocês. Né? Quando vocês quiserem, ó, ver. Pode falar, eu quero adicionar pence no molde. Vocês vão lá na página 125, recursos técnicos, e vai colocação de pinça no ombro costas. No meu caso aqui, como o meu é do molde mais antigo, né? Ele já tem a pinça já. Mas se não tiver, não tem nada a ver não. O processo de mudança, né, de recuo do ombro é a mesma coisa. O que eu faço? Eu fecho a pence do ombro, né? Vou fechar a pence do ombro. Fechei. Eu venho aqui, ó, com o meu molde da frente e coloco aqui. Pra ver se a cava tá correta. Porque se ela não tiver correta, eu tenho que alterar. No meu caso aqui, ó, que eu vou ter que alterar. Eu fechei a pence, coloquei o molde junto e eu vou ter que alterar mais um pouco. Então, o que eu faço, ó? Marco o que precisa, né? E aí, eu venho aqui, ó, e altero. Nesse caso aqui, eu não vou precisar de subir, não, tá? A alteração aqui vai continuar no mesmo lugar. O que eu tenho que fazer? Só ajeitar ele aqui, ó. Que é o que, ó? Redesenhar a parte tocando a extremidade. Nesse caso aqui, não precisou de subir mais a cava, não. Porque a cava já estava no ponto certo. Ele só precisou de entrar mais um pouquinho. Aí, ó, agora o ombro tá certo, né? E eu venho aqui, ó, fecho, né? Ó. Corto tudo bonitinho. Lembrando, se precisar de alterar o decote, a gente altera ele primeiro para depois alterar o restante do molde, tá? E aqui, ó, eu tenho meu molde costas e o meu molde frente preparados pro manequim lá do manequim da Draft, tá? Vocês podem ver que as alterações, ó, lá tá o molde original, aqui tá a cópia do molde, ó. As alterações, vamos colocar isso aqui em cima, ó, teve alteração no ombro, né? Você pode ver aqui que o ombro tá maior, ou quando coloca assim, ó, dá pra gente ver, ó. O decote tá igual, mas o ombro, ó, o ombro diminuiu. A lateral do molde de baixo desceu e o da frente precisou de subir, né? O decote ficou igual, o comprimento ficou igual. Então, a única mudança aqui foi na cava, tá bom? E nesse molde aqui? Vamos ver qual foi a mudança. No molde da frente. No molde da frente, nós mexemos na cava, porque o ombro era menor, então entrou-se no ombro e subiu-se na cava. A medida da pence também foi alterada, porque o volume de busto é maior, então a pence ficou maior. A linha de seio a seio também foi alterada e o comprimento do corpo, tá? E aí nós temos aqui, então, uma base sob medida, tá?
No caso da manga, quando a gente vai destacar a manga, vai ter alguma alteração na manga desse corpinho? Não, porque a cava continua a mesma. A alteração só foi no corpinho para fazer o nosso molde básico, tá? Então, qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, tá? Em qualquer um dos comentários. Caso tenha, né, vocês tenham material, deem uma lida lá na página Adaptações ao Corpo, tá? E qualquer dúvida que tiver é só deixar aqui, tá ok? Até mais, e eu espero que vocês tenham gostado dos ajustes no molde básico para o corpo do sob medida, tá ok? Tchau, tchau!